Boa noite para todas e para todos. A gente vai seguindo aqui com as nossas leis universais e hoje eu vou trazer um tema, vou trazer uma lei, né, que é a lei de causa e efeito, ou também encontrada como lei do karma. Ela não é uma lei difícil de entender, tá? É como se fosse assim: o que você plantou, você colhe. Colhemos o que semeamos. Cada ação, pensamento e emoção é um movimento de energia e, portanto, tem efeito ao nosso redor. Aí, quando a gente pensa no nosso aqui no grupo de meditação, lei da causa e do efeito, né? Se eu não tenho aqui um equilíbrio entre a gente, eu estou gerando karma para mim e para vocês, né? Então a gente precisa ter a troca, a gente precisa ter esse equilíbrio, tá? Aí eu quero trazer uma frase do Buda para a gente refletir, que é: a vida é um eco. Se não estamos gostando do que estamos recebendo, observe o que estamos emitindo. Como é que é receber essa frase? O que você sente quando você recebe essa frase? Forte. Forte, porque às vezes nem tudo que a gente está recebendo, a gente fala assim: ah, mas eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Quando a gente fica nesse lugar, a gente entra num lugar de vitimismo. E aí não tem como haver mudança nem transformação. Por isso que é tão importante a gente olhar e entender que nada é por acaso. Nada que acontece na nossa vida acontece por acaso. Nenhum tombo, nenhum machucado, nenhuma doença, nenhum problema, nenhuma tempestade, nada. Nossa, Vanessa, mas eu faço tudo tão certinho. Parece que eu plantei tempestade, estou colhendo vento, plantei vento, estou colhendo tempestade, né? Plantei vento, estou colhendo tempestade. Por que que isso acontece? Por que que é assim? Por causa da nossa vibração. A vibração nos coloca em situações que a gente pode manifestar coisas positivas ou negativas. Então, como está a minha vibração interna? Como é que eu sei que como está a minha vibração? Por aquilo que eu atraio. O tipo de pessoa que chega até mim. O tipo de problema que chega para resolver. Isso é outra lei que depois eu vou explicar mais. Mas isso é para dizer que nada é por acaso. Nada vem do acaso, né? Nada, absolutamente nada, vem do acaso. Aquilo que recebemos e que pensamos negativamente formam reações, ações erradas, entre aspas, erradas. Por quê? Porque não necessariamente são ruins. Aquilo que a gente pensa que é ruim, não necessariamente é ruim. Por quê? Por que que aquilo que a gente pensa que é ruim não necessariamente é ruim? Às vezes é uma libertação. Mas, às vezes é uma libertação, sim. Mas é porque aquilo que aconteceu é um aprendizado. E cada vez que eu olho para algo que não é bom e consigo ver o aprendizado, eu estou cuidando dos meus karmas. Então, não se trata de uma punição do universo com você porque você está passando por uma tempestade. Ah, se eu causo a tempestade em mim, então Deus está me punindo, tem alguma coisa errada, não está certo. Não, não se trata de uma punição. E quando eu olho para o que acontece comigo como uma punição, eu não estou tirando aprendizado.
E se eu não estou tirando aprendizado, eu não estou tendo consciência. Se eu não estou tendo consciência, a coisa não está mudando. E aí, o que que vai acontecer? Eu vou continuar repetindo os mesmos erros até que eu aprenda. Até que eu levo uma talacada no grupo, aí se coloca no seu lugar. Tá? Então, a gente tem que enxergar o que nos acontece, a causa, o efeito que vem para nós, para a gente entender a causa, a gente tem que olhar para isso como um aprendizado, como uma grande oportunidade de crescimento, de expansão, de evolução. Quando você se depara com um resultado na sua vida que não é como você gostaria que fosse, qual é a tua forma de agir? Como você se comporta diante? Como uma criança chorona? Não saiu do jeito que eu queria, que merda, tá tudo errado na minha vida, que saco. Fica lá uns 20, 30, 40, 50, sei lá, às vezes meses nesse lugar da criança. Tá tudo errado, não funciona. Por que que pra fulano dá tudo certo, pra mim dá tudo errado? Se você fica nessa posição, você tá na posição da criança. Criança não tem poder de ação. Criança não muda nada. Criança só vai trazer mais dor, porque vai lá pro lugar da ferida. E aí, lá no lugar da ferida, a gente vai deprimir, a gente vai sofrer, a gente vai se angustiar. Toda vez que a gente entrar, tiver uma situação difícil na nossa vida, e a gente entra nesse lugar da criança, de que só para mim que dá tudo errado, é só para mim que eu não vou para o aprendizado, eu vou tocar no meu trauma todas as vezes. Quando toca no meu trauma, o meu cérebro reptiliano, o que que é o cérebro reptiliano? É o primeiro cérebro nosso que se formou lá dentro da barriga da nossa mãe e que é um resquício do cérebro do desenvolvimento humano, lá da pré-história que veio crescendo e ficou esse restinho nosso de evolução no cérebro reptiliano. Sabe a moleirinha do bebê? Ali é o cérebro reptiliano, tá? O que que acontece com isso? Quando eu entro nesse lugar, eu vou entrar no modo sobrevivência. Se eu entro no modo sobrevivência, automaticamente eu vou para o futuro. Se eu vou para o futuro, eu quero que aquela tempestade que esteja acontecendo passe o mais rápido possível. E aí, isso gera o quê? Ansiedade. E aí eu não pego o aprendizado. Quando uma tempestade está acontecendo na minha vida, eu tenho que respirar fundo, olhar para minha criança e falar assim para ela: ó, já deu, já foi, vai lá pro seu cantinho, que aqui é a coisa da adulta, é a adulta que vai resolver. Respira fundo e fala: tá, o que que eu tenho que aprender com isso, que isso tá acontecendo de novo na minha vida? Pega uma folha de papel, um lápis e vai lá. Ah, eu tenho que aprender a ser mais paciente. Ah, eu tenho que aprender a respirar. Ah, nossa, aqui tem um padrão. Minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim. Nossa, tô fazendo igual. Senta e escreve. Traz a sua adulta no meio da tempestade. Vocês lembram daquela meditação que a gente fez? Que o vento estava girando e vocês sentavam bem no meio da tempestade? Quem é das antigas lembra. É isso. É estar no meio da tempestade, sentar lá no meio, respirar, chamar sua adulta e falar: tá, o que que eu tenho que aprender com essa porra desse trem que tá acontecendo comigo de novo? Não é sentar e chorar. Ah, é só comigo. Por quê? Não tem possibilidade de mudança. Não tem abertura de mudança ali.
Quando eu entro neste lugar, pronto, a adulta tomou posse, tomou controle do trem, tomou controle da vida, tomou controle do barco no meio da tempestade. E aí vai ficar mais fácil. E aí eu vou identificar. Se eu não tenho recurso para sair da tempestade sozinha, o que que eu vou fazer? Vou pedir socorro aos universitários, vou pedir socorro a quem pode me ajudar. A um mentor, a um terapeuta, a um psicólogo, um coach, sei lá, aquilo que tiver próximo de você, que você pode ter ajuda. Se você tem a frequência da meditação, você mesmo vai encontrar esse recurso dentro de você, tendo paciência. Qual é o segredo para o sucesso? As 3 chavinhas para o sucesso: paciência, porque quando você põe uma semente no mundo para virar sucesso, você tem que regar, você tem que cuidar, você tem que esperar o tempo dela crescer, que não vai ser no seu, mas você tem que fazer a sua parte. Causa e efeito. Eu vou lá e tenho paciência com o processo. Eu estou fazendo a minha parte? Tô. Então, tem que ter paciência com o processo. E eu tenho que ter confiança. É preciso confiar. Se, que daí essa é uma outra lei, semana que vem eu vou falar sobre ela. Se eu falo que eu tenho confiança, mas eu fico assim, mas será que vai dar certo? Não, mas eu confio em Deus. Não existe, se você colocar dúvida, você já está emitindo para o universo que você está com dúvida. Vai dar bode, você vai repetir padrão. Quando eu faço isso, quando eu consigo centrar, chamar minha adulta, olhar para o aprendizado e me colocar nesse processo de que eu estou aqui aprendendo, então eu começo a resolver os meus karmas e começo a evoluir. Então, as tempestades ou os karmas não são problemas, são oportunidades. Além de ser a oportunidade, é o quanto mais eu olho para essa situação com gratidão, mais rápido eu saio dela. Quanto mais eu olho para essa situação no lugar da vítima, mais eu fico lá embaixo. Tem uma coisa chamada roda de Sansara. Você já viram a roda de Sansara? Ela é como uma roda gigante. A vida tá ali, girando. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Se a hora que você estiver lá em cima, você estiver olhando para o aprendizado, porque quando a gente está no sucesso, o que que a gente faz? Fica lá no oba-oba, curtindo o oba-oba. Curte o oba-oba, mas olha para o aprendizado. Que vai acontecer? Se você estiver olhando para o aprendizado, o que eu estou aprendendo com isso? Como eu posso servir? Qual o meu valor? Como eu posso pôr isso no mundo? O que mais eu posso ajudar? O que mais eu posso servir? O que mais eu posso contribuir para a melhora do mundo? Essa roda vai descendo mais devagarzinho. Você vai se mantendo mais tempo no flow. Caiu lá embaixo? Se eu fico na vítima, ó, coitada de mim, e fico lá na criança, na ferida da criança, eu não ganho força. E aí eu vou ficando lá embaixo na roda, lá embaixo na roda. E vou ficando lá. E isso vai me deprimindo, isso vai me pondo para baixo, e aí eu vou tendo menos força. Agora, se eu olho para o aprendizado, se eu tenho gratidão por aquilo que está acontecendo, por aquela tempestade, falo, ok, eu tenho que aprender algo aqui, eu vim aqui para isso, eu vim aqui para evoluir, eu vim aqui para crescer, eu vou ganhando força. E nesse movimento de força, sobe mais rápido. Esse é o ciclo da vida. Resumindo, se eu tiver gratidão por tudo que me acontece, eu passo mais rápido pelos processos difíceis e consigo me manter mais tempo nos processos bons. Resumindo, a gente sai de uma tempestade ou a gente sai de um karma com usando o quê? A consciência.
O Jung dizia, tudo aquilo que até que você não perceba que tudo que você vive não é destino, você vai ficar preso. Até que você não tome consciência da sua volta, do que está acontecendo, de você mesma, você vai ficar presa, não vai mudar. E aí eu vou contar uma historinha para vocês entenderem mais ou menos como funciona esse negócio do karma. Então, tinha um mosteiro. E do lado do mosteiro tinha um agricultor que cultivava uvas. E aí chegou a época de colher essas uvas. E tinha um cacho que estava a coisa mais linda. Ele tirou aquele cacho inteiro, assim, consegue imaginar? Um cacho de uva, assim, bonito, com aquelas uvas redondinhas, chicata brilhosa. Aqueles cachos que ganha prêmio. Ele catou aquilo e falou assim: eu vou entregar o monge, vou dar de presente para o monge que é porteiro lá do mosteiro. E foi lá. Entregou para o monge. A hora que o monge abriu a porta, recebeu aquelas uvas, ele ficou encantado. E ele perguntou: mas por que que você está dando esse cacho de uva para mim? Porque quando eu estava em seca e eu não conseguia plantar as minhas uvas, você me trazia pão e vinho todos os dias. E agora eu estou devolvendo em retribuição o que você me fez. O monge do portão, né, o porteiro, ele pegou aquilo e falou assim: nossa, eu vou dar esse aqui pro meu mestre. Por quê? Foi ele que me incentivou a cuidar do outro, que me ensinou tudo que eu sei. Então, se eu estou recebendo esse cacho de uva aqui hoje, é porque ele me ensinou. Aí ele foi lá, deixa eu só virar aqui, porque tem vários caminhos essa história. Aí ele foi lá e, e deu para o monge, mestre, né? Administrador. Aí esse monge, ele pegou as uvas, olhou para as uvas e falou assim: ai, o meu irmão tá tão adoentado, monge lá dentro, né? O monge irmão dele. Tá tão adoentado, coitado, fica lá naquela cama. Vou levar essas uvas para alegrá-lo, porque vendo essas uvas ele vai se sentir bem. Aí ele vai e leva o irmão. O irmão pega as uvas, olha para aquilo e fala assim: nossa, que uvas maravilhosas! Eu acho que eu vou dar de presente para o cozinheiro, porque ele cuidou tanto de mim, está cuidando tão bem de mim, que ele vai saber o que melhor fazer com essas uvas. Quando chega lá, um monge cozinheiro recebe, fica feliz com as uvas, e aí ele entrega para o monge o maior de todos lá, tá? E aí, a hora que ele recebe, o monge maior de todos recebe, ele fala assim: nossa, que uvas maravilhosas. Eu acho que eu vou dar essas uvas para o monge porteiro, porque ele cuida tanto da gente, cuida tanto da entrada, que eu acho que ele merece ganhar essas uvas. É interessante notar, né? Na vida não é muito diferente. Na vida é exatamente assim que acontece. Uma hora vai voltar. Você plantou uma semente? Você tem um sonho? Você acredita nesse sonho? Você tem paciência com ele? Vai voltar. No meio do caminho, você pode passar por inúmeras tempestades, mas vai voltar. Porque às vezes você precisa passar por aquelas tempestades, por aqueles karmas, por aqueles problemas, para que você chegue maduro o suficiente para receber a semente que você plantou. Às vezes a gente fica ansioso, né? Quer tudo para ontem. Na vida, o que vai e volta. O que você dá, você recebe.
Cada boa ação irá trazer um ponto de volta para você. Quantas vezes você não estava vivendo uma situação difícil e do nada apareceu alguém para te ajudar? Alguém que às vezes você nem esperava que fosse te ajudar, mas aparece para te ajudar. Não sabemos como nem quando, mas é certeiro que vai voltar. Se você fez o bem, vai voltar. E quando você se perguntar qual é o seu propósito de vida, nosso propósito de vida é esse: ajudar. Só que a gente não pode fazer também nesse lugar de, eu vou fazer isso aqui porque vai salvar um karma meu. Não é assim. Isso tem que ser espontâneo, verdadeiro, do coração. E você tem que fazer porque você quer fazer. Porque vem do seu coração fazer. Não porque você vai. Então eu vou começar a fazer o bem para todo mundo aqui em volta, né? Eu vou começar a receber de volta. Não. Isso aí é tua criança, boazinha, salvadora, que quer receber atenção. Não é a mulher adulta que está olhando para a vida e entendendo qual é o movimento da vida. Então não adianta eu falar, eu vou fazer para salvar meus karmas, que não vai rolar. Vou fazer porque é do meu coração. E quando a gente faz isso, a gente. É que é assim, né? Quando a gente coloca propósito dentro de meta, não tem espontaneidade nisso. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? E é nesse momento que a gente faz do coração que tem uma conexão profunda com a nossa espiritualidade, com Deus, e que a coisa começa a fluir. Por isso que não pode ser a criança ferida fazer os movimentos, mas sim essa mulher adulta fazer os movimentos, tá? Vou meditar? Para quem vai assistir esse vídeo no YouTube, para meditar precisa entrar no grupo do WhatsApp para receber a meditação depois. E tem seleção, tá? Você vai precisar responder um questionário para eu saber se você está apto para entrar nesse grupo de meditação, tá bem? E para quem está aqui, nós vamos pôr a pausa e vamos começar a meditar.